Depois de um longo inverno, eis que trago as boas novas, nem tão boas e nem tão novas, assim, sobre a relação promíscua entre fé e política no Brasil. A serpente está na terra, o programa está no ar. Eu sou Hugo Queiroz, luterano e teólogo, e esse é o canal Credo. O dia 7 de setembro desse ano marcou o ponto de não retorno de algumas lideranças evangélicas do nosso país. No ato da Paulista estiveram presentes, sob o carro de som, figuras como Silas Malafaia, Marco Feliciano, René Terranova, Estevão Hernandes, todas ao lado de Bolsonaro, enquanto no Rio de Janeiro nós tivemos o protagonismo do Otoni de Paula na Avenida Atlântica. E o que eu chamo de ponto de não retorno? É aquele ponto onde a liderança religiosa abraça um projeto político indefensável, como é o projeto bolsonarista de dissolução da Suprema Corte através de um golpe militar, que instauraria um novo regime baseado na fragilização do sistema eleitoral. Quer dizer, estamos falando de líderes cristãos que apoiam abertamente o fim da democracia e uma ditadura de extrema-direita que perseguiria democratas em geral e socialistas e comunistas em particular. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para você compartilhar com seus parentes no WhatsApp, seu irmão com sua irmã da igreja, com seus colegas de trabalho e estudo, para que eles compreendam, em primeiro lugar, quem são, de fato, esses líderes cristãos e as suas obras. Segundo, sua trajetória na política, que pode surpreender alguns, dado que, no passado, figuras religiosas de extrema-direita, hoje, ofereceram apoio a partidos como o PT no passado e aos seus candidatos, como Lula e Dilma. E terceiro, e mais importante, como esses líderes parecem caminhar para um abismo, levando atrás de si um rebanho de ovelhas do tamanho das suas igrejas. Na verdade, isso vai render uma série de vídeos, cuja finalidade é apontar os absurdos religiosos do agora, mas também deixar um registro daquilo que todo mundo sabe, mas que tende a ser esquecido em breve. Que determinados líderes cristãos abraçaram o bolsonarismo e atuaram como intelectuais orgânicos desse neofascismo brasileiro. Bom, em relação ao dia 7, para os evangélicos, o suar das trombetas se deu ali pelo 30 de agosto, quando começou a circular um vídeo por WhatsApp chamando os cristãos para os atos do Dia da Independência. Nem todos os pastores que estiveram no vídeo participaram dos atos nas capitais, mas a maioria marcou presença, como eu disse, sobretudo em São Paulo. Algumas lideranças já são bem conhecidas do público, dado o seu investimento na autopromoção, como é o caso do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, razão pela qual eu vou falar deles depois. Uma das figuras que esteve no ato foi o René Terranova, auto-intitulado apóstolo. Talvez ele não seja uma figura muito conhecida do Sul, Sudeste, Centro-Sul, né? Então vou explicar para vocês. Ele é um pastor lá do estado do Amazonas, um dos mais castigados pela pandemia, não nos esqueçamos da crise do oxigênio, e sua oposição às medidas sanitárias que suspenderam aglomerações em locais fechados pode ser resumida pela seguinte fala, adaptada aqui para o nosso contexto. Vou ler para vocês. Quando vem a peste, ele se refere ao vírus da Covid, o povo tem que correr para a igreja e orar a Deus para que ele mande o livramento. Quer dizer, essa é a lógica com que o cara trabalha, quer dizer, operando ao mesmo tempo, de maneira sistemática, o pânico sanitário com a culpa religiosa. Ou seja, o sujeito ele é tão canalha que ele teve a coragem de aproveitar o medo da pandemia para transformá-lo em pânico espiritual na tentativa de evitar o fechamento da sua fonte de receita, também conhecida como igreja. Olha, a figura influente na sociedade amazonense tem um caso judicial que dá bem a dimensão desse seu poder, dessa sua influência e também da sua falta de escrúpulos, né? Cerca de 10 anos atrás, a Prefeitura de Manaus desapropriou um terreno sob a desculpa de fazer uma praça. Esse terreno era ao lado do templo desse conde, do pastor Terranova. O prefeito, além de não fazer a praça, permitiu que o pastor ocupasse o terreno para fazer um estabelecimento comercial. Acho que foi uma lanchonete, se eu não me engano. O caso foi julgado pela Justiça Estadual e ambos, o pastor e o prefeito, foram condenados a indenizar a fazenda pública. Ao que tudo indica, as evidências são de que o prefeito de Manaus comprou apoio político e eleitoral com dinheiro público, já que ele declarou em juízo ter doado verbalmente o terreno ao pastor. Acredite, você ouviu isso da boca de um administrador público, fez a doação verbal de um terreno público. Esse era um dos pastores sobre o trio elétrico da Paulista, batendo ponto contra a corrupção ao lado de Bolsonaro.
Outra figuraça folclórica que apareceu no ato ao lado de Bolsonaro foi Estevão Hernandes, o autodeclarado apóstolo que foi preso nos Estados Unidos com a esposa, a bispa Sônia, em 2007, tentando emigrar com $50 mil não declarados. Alguns escondidos dentro das páginas da Bíblia Rexona, que ele carregava, aquela que vai sempre embaixo do sovaco, deve ter um cheiro desgraçado. Ele puxou 4 meses de cadeia, 5 anos de prisão domiciliar e 2 anos de tornozeleira. Diz aí nos comentários se você também acha estranho um cara de verde e amarelo posando de patriota, enquanto mora nos Estados Unidos bancado pelo dízimo dos fiéis brasileiros. Né? Aliás, esse não foi o primeiro encontro entre Estevão e Bolsonaro, que participaram juntos da Marcha para Jesus em 2019, ocasião na qual o presidente chamou os Hernandes de casal maravilhoso. Como ironia pouca, é só nos canais dos outros teólogos do YouTube fica o registro de que Estevão e Sônia já foram julgados também por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e estelionato, mas acabaram absolvidos em 2012 pelo STF, o mesmo que Bolsonaro hoje pretende fechar, e cujo fechamento eles também apoiam. Bom, se eu fosse o Estevão Hernandes, eu não seria tão ingrato assim com a casa que lhe permitiu ampla defesa, garantiu seus direitos constitucionais fundamentais, também conhecidos como direitos humanos. Agora, os mais cínicos de todos, na minha opinião, são o Marco Feliciano e o Silas Malafaia, que já fizeram campanha para o PT, e hoje demonizam o partido como se ele fosse um mal em si mesmo. Né? Mas o pior não é isso. Além de renegarem o seu passado e tentarem reescrevê-lo ao modo do Ministério da Verdade, do George Orwell, na sua obra 1984, essa reescrita tem se dado com, eu diria assim, tintas de vermelho sangue do suicídio democrático que esses canalhas cometem dia após dia. Sabe por quê? Então deixa eu dizer uma coisa. Não me espanta que Marco Feliciano pose ao lado de um projeto de ditador, como o Bolsonaro, por exemplo, para pedir o fechamento da Suprema Corte. Afinal, nós estamos falando de um cara que, em relação à memória da Marielle Franco, por exemplo, fez algo muito pior do que a quebra de uma placa que ficou famosa. Uma semana após o atentado político que levou à morte da vereadora e do motorista Anderson, que a conduzia, ele disse numa entrevista à rádio Jovem Pan, textualmente, que quando a bala entra na cabeça de um esquerdista, demora 1 semana para achar o cérebro. 1 semana depois que a Marielle levou um tiro na cabeça. A sorte do Marco Feliciano é que a esquerda no Brasil não é nada do que a extrema-direita pinta. E que ele não falou isso de nenhum dos meus filhos, senão a bala já teria encontrado o cérebro dele em bem menos tempo que 1 semana, isso eu posso garantir. E aqui a gente chega no topo da montanha-russa. Olha, primeiramente, não tem que ter diálogo com um filho da puta desse. Na minha opinião, pelo menos. Aliás, tem um carinha aí no YouTube, um tal de Vilela, que tem um programa chamado Inteligência Limitada, eu acho que o nome é perfeito por sinal, bem adequado ao entrevistador dos convidados, em regra, que fez uma entrevista de mais de 3 horas com o Marco Feliciano. Fora o fato desse youtuber não chamar ninguém de esquerda, ele foi dizer que queria conversar com o parlamentar porque era a favor do diálogo. Mentira, claro. Né? Ele é a favor de aumentar as visualizações do canal dele, com base nas polêmicas geradas pelas falas covardes do Marco Feliciano. Caralho, conversar com um cara que relativiza atentado político, quando até o PSOL soltou nota de repúdio por conta da suposta facada que o Bolsonaro levou. Bom, por isso para mim não tem diálogo. Esses caras têm recursos demais, eles bancam cavernas de fake news com verbas parlamentares, e quem está fazendo um esforço democrático aqui, que nem eu e outras pessoas muito melhores do que eu, que muitas vezes temos que fazer um esforço tremendo, ficar a noite sem dormir para produzir conteúdo, gastar do próprio bolso, para ouvir ladainhas de quem tem o capital na mão para destruir democracias, de que a gente tem que conversar, para mim isso é o fim da picada. Né? Dialogar com quem não quer diálogo. A prova está aí, vocês estão vendo os caras em cima do trio elétrico aí. Só que essas coisas, essas notícias de que um Feliciano da vida ou da morte, né, fala uma merda dessa, não chega ao público dele. Ou chega de forma distorcida, porque ele não fala isso de púlpito na igrejinha dele, nos congressos missionários dele. Mas tudo que ele fala vai filtrado pelas edições das redes dele. Outro ponto é que, da mesma maneira que esses caras apagaram seus apoios a Lula e Dilma, por exemplo, daqui a pouco eles vão estar falando que nunca apoiaram o fechamento do Congresso, nunca apoiaram o golpe militar, nunca apoiaram perseguição política de opositores, fechamento de partidos. E é isso que eu chamo de ponto de não retorno, o apoio a essas pautas. Agora, o caso que mais me intriga, que eu deixei por último, é justamente esse do Silas Malafaia. Em certo momento do mandato do Bolsonaro, me pareceu que ele estava tentando se cacifar para ser o Billy Graham brasileiro.
ou seja, o conselheiro espiritual dos presidentes. Desde os anos 70, nos Estados Unidos, assim, de Nixon até Obama, todos beijaram a mão desse pastor americano, de olho na sua base eleitoral e na legitimação do seu poder político a partir de uma leitura espiritual condizente com a religiosidade norte-americana. Bom, de fato, Malafaia, ele já apareceu em propaganda do Lula, eleitoral, recebeu a Dilma em um de seus cultos. Onde eu me pergunto, qual vai ser a dele depois que o Bolsonaro for defenestrado? Porque ele pegou um caminho sem volta. Ele está numa pista dupla, assim, vamos usar dessa analogia da rodovia, onde numa faixa ele ultrapassou o acostamento das críticas aos políticos e passou a atacar a militância de esquerda, os filiados, até os meros simpatizantes, o eleitor que simplesmente vai lá e bota 13 na urna, por exemplo, 50, com o mesmo ódio virulento que ele destila contra as figuras públicas da esquerda. Eu confesso que me é assim, admirável se ainda houver algum petista, em particular pessoalista, ou um trabalhador, estudante de esquerda em geral, que frequente os espaços da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e financie essa obra com dízimos. Bom, na outra faixa da rodovia, o Silas ele circula como o fiador incondicional de toda a bravata bolsonarista. Vem de Bolsonaro, não. Como foi o caso em que ele retuitou o Roberto Jefferson ali, exibindo armas, enquanto dizia que atiraria em agentes públicos que exigissem o cumprimento de medidas sanitárias das igrejas, a quem ele chamou esses agentes públicos de demônios. Caso eles quisessem entrar nas igrejas, você usaria as armas sagradas. Aí ele mostra uma pistola, mostra uma espingarda, uma bravata típica bolsonarista, né, com o Silas Malafaia retuitando isso às gargalhadas. Enfim, o Malafaia será o conselheiro de quem? Eu me pergunto depois dessa aventura desumana na terra desse sujeito. É por isso que essas coisas não podem cair no esquecimento. Essas coisas têm que ser inventariadas, catalogadas, arquivadas e sempre na hora certa cobradas. Porque a quantidade de merda que esse povo fez e continua fazendo para a gente ter chegado até aqui, nada disso pode ser esquecido. E passado esse surto coletivo, esse memorial, digamos assim, tem que estar de pé e ser constantemente visitado. Seja para constranger os velhos pelas decisões que tomaram no passado, de seguirem o Malafaia da vida até o fim, nessa idolatria ao Bolsonaro, através do comparecimento a atos políticos virtuais ou reais, como os desse dia da independência. Mas esse memorial tem que estar de pé, principalmente, para que a gente não se esqueça o quanto os senhores dessa geração corromperam o caráter dos jovens, adolescentes e até das crianças que estiveram sob sua custódia, que estiveram sob sua liderança, sob sua responsabilidade. E esse memorial tem que ficar de pé também para os futuros jovens, para que, como os jovens da minha geração, não caiam nessa esparrela, nessa cantilena, de que algum dia no Brasil houve um passado mítico, militar, de ordem, fartura, honestidade, né? Como se isso algum dia tivesse existido na história militar do Brasil. A prova está aí. A gente está vivendo debaixo do governo federal com o maior número de militares na história do Brasil, né? Com oficiais ocupando postos-chave nos ministérios, nos conduzindo para recordes de mortes por doença, fome, desemprego, inflação, fora a corrupção escancarada que a gente está vendo aí nos casos das compras de vacinas, para ficar só em um exemplo. E enquanto isso, os pastores mais populares desfilando em carro aberto, com o chefe dessa funerária chamada Brasil, te convencendo de que roer osso e morrer sufocado em catarro é normal e faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Bom, se você não aguenta mais essa situação, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para fortalecer esse trabalho. Tem coisa que só funciona no YouTube a partir dos 1000 inscritos. Publicação escrita, chat, enquete. E a meta é essa, 1000 inscritos até dezembro. Tá? E fique ligado na série que eu estou chamando de Precisamos Falar Sobre, que vai desmascarar o perfil antidemocrático e fascista de diversas lideranças cristãs do nosso país. Um abraço.